Jogado na lama, um agricultor viu sua vida desmoronar quando uma tempestade destruiu tudo o que possuía. Dormindo sob as estrelas, com lágrimas de desespero, questionava seu destino. Quando tudo parecia perdido, uma oportunidade surgiu, iniciando uma jornada de transformação. Das profundezas do sofrimento à glória da reconstrução, esta história mostrará como Deus transforma lama em ouro. Prepare-se para uma emocionante jornada de fé que tocará seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Na margem lamacenta do Rio Jordão, um homem de joelhos contemplava a devastação. Lágrimas escorriam por seu rosto marcado pelo sol, misturando-se à lama que antes era seu próspero campo. O céu, outrora seu aliado, havia se transformado em seu algoz. João, com suas mãos calejadas que por tantos anos acariciaram a terra, como quem acaricia o rosto de uma amada, agora agarrava punhados de lama, vendo escorrer entre seus dedos não apenas a terra, mas seus sonhos e esperanças. A tempestade da noite anterior havia rugido como um animal feroz, devorando anos de trabalho em questão de horas. Não se tratava apenas de uma tempestade qualquer, mas daquelas que as histórias antigas chamavam de o sopro furioso de Deus. O rio, normalmente gentil e generoso, havia se erguido como uma parede de água, invadindo tudo o que encontrava pela frente. A casa de pedra e barro que João havia construído com suas próprias mãos, onde cada pedra contava uma história e cada viga narrava um sacrifício, agora não passava de ruínas encharcadas. Por que, meu Deus? Por que escolheste a mim para esta provação? Suas palavras eram engolidas pelo vento que ainda soprava, como se até mesmo o direito ao lamento lhe fosse negado. João havia herdado aquela terra de seu pai, que a recebera de seu avô, em uma linhagem que remontava a tempos que apenas as oliveiras centenárias poderiam testemunhar. Cada geração havia acrescentado algo: um pomar, um sistema de irrigação, técnicas de cultivo. Era mais do que terra, era um legado vivo, um testemunho de perseverança escrito com suor e determinação. Agora, esse legado jazia submerso, como um sonho esquecido ao despertar. A plantação de trigo, que apenas uma semana antes ondulava dourada sob o sol, prometendo uma colheita abundante, estava agora acamada na lama, as espigas inchadas e apodrecendo. Os poucos animais que sobreviveram vagavam confusos, seus olhos revelando um medo primordial, que ecoava o próprio desamparo de João. O celeiro havia desabado completamente, esmagando dentro dele as reservas de grãos que garantiriam a sobrevivência durante o inverno. À medida que o sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas sobre a paisagem desolada, João sentiu o peso da primeira noite sem um teto sobre sua cabeça. Reunindo os poucos pertences que conseguiu salvar, uma manta ensopada, um pequeno cantil de água, um saco de tâmaras secas que milagrosamente havia permanecido no alto de uma prateleira, ele improvisou um abrigo precário sob o que restava de uma figueira retorcida. Deitado sobre a terra úmida, contando as estrelas que surgiam no céu como lágrimas de prata, João permitiu que o desespero o envolvesse como um manto frio. Seu corpo exausto tremia, não apenas pelo frio da noite, mas pelos soluços que sacudiam seu peito. Era um homem reduzido à sua essência mais primitiva, despojado de tudo, exceto sua dor e suas perguntas sem resposta. 7 dias e 7 noites se passaram assim. 7 amanheceres que não traziam esperança. 7 ocasos que apenas aprofundavam seu desespero. João vagava pela propriedade como um fantasma, remexendo escombros sem propósito, às vezes gritando contra o céu, outras vezes ajoelhado em silêncio, o olhar vazio fixo no horizonte. Os vizinhos mais próximos, também afetados pela inundação, embora em menor grau, ofereceram ajuda, mas ele recusou com um gesto mudo. Como aceitar caridade quando sempre fora ele o provedor? Como olhar nos olhos daqueles a quem tantas vezes socorrera e agora ver pena em seus olhares?
Na 8ª manhã, quando o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte, João acordou sobressaltado com o som distante de sinos, pequenos sinos de bronze que adornavam os arreios de camelos e mulas. Erguendo-se sobre os cotovelos, viu, ao longe, uma caravana que se aproximava lentamente pela estrada que margeava o rio. Era uma visão incomum naquela época do ano, quando as rotas comerciais normalmente se desviavam para o norte, evitando o calor escaldante do vale. A caravana se aproximou até ficar a poucos metros de onde começava sua propriedade, ou o que restava dela. À frente do grupo, montado em um camelo particularmente imponente, vinha um homem de meia-idade, a pele bronzeada curtida por incontáveis jornadas sob o sol. Sua barba negra com fios prateados emoldurava um rosto marcado por rugas profundas nos cantos dos olhos, rugas de quem muitas vezes sorriu diante da adversidade. As águas também lhe levaram tudo, amigo? Perguntou o líder da caravana em uma voz que parecia a areia movendo-se sobre pedra. Havia compaixão em suas palavras, mas não pena, uma distinção que não passou despercebida a João. Tudo o que construía em 30 anos de vida, respondeu João, a voz rouca pelo desuso. Cada semente plantada, cada pedra colocada, tudo agora é apenas lama. O mercador assentiu lentamente, seus olhos percorrendo a desolação ao redor. Por um momento, pareceu perdido em pensamentos distantes, talvez lembrando-se de suas próprias perdas, talvez calculando o valor do que via diante de si. Finalmente falou: Meu nome é Ezequiel, comerciante de sementes e especiarias. Viajamos para Damasco, onde tenho compradores esperando. Preciso de homens fortes para ajudar com os animais e a carga. Fez uma pausa, estudando João atentamente. Ofereço-lhe trabalho até chegarmos lá. Comida, água, um lugar para dormir e algumas moedas quando nos separarmos. Não é caridade, é uma troca justa de trabalho por sustento. João sentiu um lampejo de dignidade acender-se em seu peito. Não era caridade, era trabalho. Uma forma de afastar-se daquela visão constante de ruínas. Uma oportunidade de ganhar o suficiente para talvez, um dia, recomeçar. Por quê? Eu? Perguntou desconfiado da súbita mudança em sua sorte. Há muitos homens nas aldeias próximas que seriam mais úteis do que um fazendeiro que perdeu até mesmo sua própria terra. Ezequiel sorriu, revelando dentes surpreendentemente brancos. Seus calos falam de trabalho duro. Seus olhos, apesar da dor, mostram caráter e... gesticulou para os arredores. Homens que perderam tudo tendem a valorizar cada pequena oportunidade. Além disso, acrescentou com um brilho nos olhos, acredito que não foi por acaso que cruzamos seu caminho justamente hoje. João hesitou. Deixar aquela terra, mesmo devastada, parecia uma traição às gerações que a cultivaram antes dele. Por outro lado, permanecer significava definhar lentamente, consumido pela miséria e pela fome. Quanto tempo até Damasco? Perguntou finalmente. 3 meses, se os deuses das estradas forem favoráveis, respondeu Ezequiel. Talvez mais se encontrarmos tempestades de areia ou salteadores. A vida no deserto é imprevisível, como você bem sabe. 3 meses. Tempo suficiente para a terra começar a secar, para as memórias mais dolorosas se acalmarem, para ganhar algum dinheiro e talvez, apenas talvez, encontrar uma nova perspectiva. João olhou uma última vez para os restos de sua casa, para o campo arruinado, para as árvores retorcidas pela fúria das águas. Então, virando-se para Ezequiel, assentiu silenciosamente. Naquela mesma tarde, com o sol a pino transformando as poças de lama em espelhos ofuscantes, João amarrou sua trouxa de poucos pertences, a manta agora seca, uma pequena faca de pederneira que pertencera a seu pai, um cantil de couro e uma pequena bolsa de sementes que conseguira recuperar do celeiro destruído. Sementes comuns, nada especial, mas um fragmento tangível do que fora sua vida. Enquanto ajudava a organizar a caravana para a partida,
João notou algo peculiar. Entre as várias cargas, havia pequenos cofres de madeira ornamentada, selados, com cera vermelha e protegidos por guardas armados que nunca se afastavam deles. Sua curiosidade deve ter sido evidente em seu rosto, pois Ezequiel aproximou-se falando em voz baixa. São sementes raras, meu amigo, mais valiosas que ouro para quem sabe seu verdadeiro valor. Crescem onde outras não sobreviveriam, dão frutos, quando tudo ao redor é apenas desolação. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sementes que sobrevivem na desolação. Havia algo naquelas palavras que ecoava dentro dele, como se falassem não apenas de plantas, mas de algo mais profundo, mais pessoal. A caravana partiu quando as primeiras sombras da tarde começavam a se alongar. João não olhou para trás, não por indiferença, mas porque não suportaria ver sua vida desaparecendo na distância. Em vez disso, fixou os olhos no caminho à frente, na poeira levantada pelos cascos dos animais, no balanço rítmico das cargas. O ritmo da caravana logo se impôs como uma nova realidade. Acordar antes do amanhecer, caminhar até que o sol estivesse alto demais, descansar durante as horas mais quentes, retomar a jornada até o crepúsculo, montar acampamento, cuidar dos animais, comer parcamente, dormir sob as estrelas e recomeçar tudo no dia seguinte. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas foram se acumulando. A paisagem mudou gradualmente. Os campos úmidos do Vale do Jordão deram lugar a colinas áridas, que por sua vez cederam espaço a planícies secas, e finalmente ao verdadeiro deserto, com suas dunas que mudavam de forma ao sabor do vento. João adaptou-se à vida nômade com uma facilidade que surpreendeu a si mesmo. Seu corpo, já acostumado ao trabalho duro da lavoura, rapidamente aprendeu os ritmos e exigências da caravana. Ezequiel revelou-se um líder justo, embora rigoroso. À noite, ao redor das fogueiras, compartilhava histórias de terras distantes, povos exóticos e lições aprendidas em décadas de comércio. João ouvia com avidez, absorvendo não apenas as histórias, mas a sabedoria que vinha embutida nelas. Aos poucos, uma amizade cautelosa começou a se desenvolver entre o mercador experiente e o fazendeiro deslocado. 90 dias após deixarem as margens do Jordão, a caravana chegou a uma pequena aldeia aninhada entre duas colinas secas. Ao contrário das outras povoações pelas quais haviam passado, esta parecia especialmente afetada pela escassez de água. Os poucos habitantes que saíram para observar a chegada dos viajantes tinham olhares desconfiados e rostos marcados pela privação. Crianças com barrigas inchadas de desnutrição espiavam por trás das saias de suas mães. Seus olhos grandes demais em rostos pequenos demais. Ezequiel ordenou que montassem acampamento nos arredores da aldeia. Não ficaremos aqui por muito tempo, explicou aos seus homens. Não há comércio a ser feito onde não há nada para oferecer em troca. Aquela noite, enquanto a caravana se preparava para dormir, João permaneceu acordado, pensativo. As imagens da aldeia assombravam seus pensamentos, especialmente uma idosa que vira carregando um jarro vazio, de volta da fonte seca, seu corpo curvado não apenas pelo peso dos anos, mas pelo fardo da esperança frustrada. Algo naquela imagem despertou em João uma memória antiga. Seu avô, mostrando-lhe como encontrar água subterrânea usando nada além de um galho de oliveira em forma de forquilha. A água sempre encontra seu caminho para a superfície, dizia o velho. Basta saber escutar seu chamado. Incapaz de dormir, João levantou-se silenciosamente e caminhou até a orla da aldeia. A lua cheia banhava a paisagem em uma luz prateada, revelando detalhes que o sol escaldante ocultava durante o dia. Com olhos treinados por gerações de agricultores, João observou o terreno, notando pequenas diferenças na vegetação esparsa, o padrão das rochas, a leve depressão no solo que poderia indicar um antigo leito de rio. Ao amanhecer, sem ter dormido, João procurou Ezequiel. O mercador ouvia com ceticismo à medida que João explicava sua teoria. Havia água sob a aldeia?
não muito profunda, mas os habitantes não sabiam onde cavar. E você, um estranho que chegou ontem, acredita saber melhor do que eles, que vivem aqui há gerações? Questionou Ezequiel, uma sobrancelha erguida em descrença. Às vezes precisamos de olhos novos para ver o que sempre esteve diante de nós, respondeu João com uma convicção que surpreendeu a ambos. Dê-me 3 homens, ferramentas para cavar, e se eu estiver errado, trabalharei o dobro pelo resto da jornada, para compensar o tempo perdido. Ezequiel estudou o rosto de João por um longo momento, como se tentasse decifrar um texto em língua desconhecida. Por fim, assentiu bruscamente. Você tem até o meio-dia, depois disso partimos, com ou sem água. Acompanhado por 3 homens relutantes da caravana, João retornou ao ponto que havia identificado na noite anterior. Usando o galho em forma de ig, de uma acácia, começou a caminhar lentamente em círculos cada vez maiores, segurando o galho à sua frente com as palmas voltadas para cima. Os aldeões, inicialmente desconfiados, foram se reunindo para observar o estranho ritual. Houve risos e comentários céticos, mas João permaneceu concentrado, ignorando as distrações. De repente, o galho pareceu ganhar vida própria, torcendo-se violentamente para baixo, quase escapando de suas mãos. João sorriu. Era assim que seu avô havia descrito a sensação. Aqui, disse simplesmente, marcando o local com uma pedra. Cavem aqui. O trabalho começou imediatamente. O solo era duro, mas não impossível de penetrar, à medida que o buraco se aprofundava. Os aldeões se aproximavam mais, a incredulidade inicial dando lugar a uma esperança cautelosa. Ao meio-dia, quando o sol estava a pino e Ezequiel aproximou-se para encerrar o experimento, a escavação já havia atingido quase 2 metros de profundidade. João, coberto de poeira e suor, trabalhava incansavelmente, revezando-se com os outros homens. Basta, João, chamou Ezequiel. Cumpriste tua palavra. É hora de partir. Naquele exato momento, o homem que estava no fundo do poço soltou um grito. João pulou para dentro da escavação, afundando até os tornozelos em lama fria e úmida. Tocou o solo com as mãos trêmulas, sentindo a umidade. Não era apenas umidade, era água subindo, encharcando a terra, transformando-a em uma pasta cada vez mais líquida. Mais fundo, gritou João, uma energia renovada em sua voz. Apenas mais um pouco. 1 hora depois, quando a escavação alcançou uma profundidade onde os homens precisavam ser içados por cordas, a primeira gota de água cristalina brotou do solo, seguida por outra e mais outra, até formar um fluxo constante. Os aldeões, que haviam ficado em silêncio até então, explodiram em gritos de alegria e lágrimas. Mulheres corriam para buscar jarros vazios, crianças dançavam na lama, homens gritavam bênçãos para os estrangeiros. Ezequiel, observando a cena com os braços cruzados sobre o peito, tinha um sorriso enigmático nos lábios. Quando João finalmente emergiu do poço, encharcado e exausto, mas com um brilho de realização nos olhos, o mercador colocou uma mão pesada em seu ombro. Talvez haja mais em você do que apenas um fazendeiro sem terra, meu amigo, disse, em voz baixa, de modo que apenas João pudesse ouvir. Talvez sua jornada tenha um propósito maior do que imaginávamos. Os aldeões insistiram que a caravana permanecesse. Seguiu-se uma celebração improvisada, com o pouco que tinham para compartilhar. Pão achatado, azeitonas, um pouco de queijo de cabra e, pela primeira vez em muito tempo, água fresca e abundante. Durante a festa, João foi tratado como herói, recebendo bênçãos e agradecimentos de todos. Uma idosa, a mesma que vira carregando o jarro vazio, segurou suas mãos entre as dela, os olhos embaçados pelas cataratas fitando seu rosto. Você trouxe vida de volta à nossa aldeia, disse ela com voz trêmula. Que a vida também retorne a você, filho do deserto. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, João sentou-se à beira do poço recém-cavado.
observando as estrelas refletidas na superfície da água que continuava a subir. Algo havia mudado dentro dele. Uma faísca acendera onde antes havia apenas cinzas frias de desespero. Aquela água brotando do solo aparentemente estéril era como uma metáfora para sua própria situação. Talvez, sob a superfície desolada de sua vida atual, houvesse possibilidades que ele ainda não conseguia ver. 3 dias depois, quando a caravana finalmente partiu, os aldeões formaram 2 fileiras para vê-los passar, oferecendo pequenos presentes, como agradecimento. Um punhado de tâmaras, amuletos para proteção, uma garrafa de azeite precioso. Mais importante, porém, foi o presente que o ancião da aldeia entregou a João. Um pergaminho enrolado contendo desenhos e instruções para um sistema de irrigação ancestral, desenvolvido por seus antepassados para maximizar o uso da água em terras áridas. Este conhecimento foi passado em nossa família por gerações, explicou o velho. Agora o passamos a você, para que a água que encontrou nunca seja desperdiçada. João recebeu o pergaminho com reverência, compreendendo o valor do que lhe era confiado. Não era apenas um método de irrigação, era sabedoria destilada, através de séculos de luta contra a aridez, um testamento da engenhosidade humana face à adversidade. À medida que se afastavam da aldeia, agora transformada pela presença da água, João percebeu algo sutil, mas inconfundível. Seu coração, que por tanto tempo havia estado tão seco quanto o deserto ao redor, começava a abrigar um sentimento que quase não reconhecia mais: esperança. A jornada continuou por semanas, atravessando paisagens cada vez mais severas. O calor tornava-se mais implacável a cada dia. O ar tão seco que respirar era como inalar fogo. Os animais da caravana começaram a mostrar sinais de exaustão, seus passos tornando-se mais lentos, seus olhos perdendo o brilho. O próprio Ezequiel, normalmente inabalável, mostrava preocupação enquanto consultava mapas antigos à noite, traçando rotas alternativas com um dedo enrugado. O deserto mudou desde a última vez que passei por aqui, confidenciou a João uma noite. Onde antes havia um oásis, agora há apenas areia. Onde havia um caminho seguro, agora há territórios disputados por tribos hostis. 6 meses após o início da jornada, quando já deveriam estar chegando aos arredores de Damasco, a caravana enfrentou sua provação mais severa. Uma tempestade de areia surgiu no horizonte, como uma parede amarela avançando sobre eles. Não houve tempo suficiente para procurar abrigo. Em minutos, foram engolidos pelo turbilhão furioso. João nunca havia vivenciado algo tão aterrorizante. A areia penetrava em todos os lugares: olhos, nariz, boca, roupas, tornando impossível ver mais que alguns centímetros à frente. O rugido do vento afogava qualquer tentativa de comunicação. A caravana foi forçada a parar, os camelos ajoelhando-se com a cabeça baixa, as pessoas agrupando-se em volta das cargas, cobrindo o rosto com tecidos encharcados para poderem respirar. Tempestade durou uma noite inteira, uma noite que parecia não ter fim. Quando finalmente amanheceu e os ventos diminuíram, revelando um céu de um azul quase doloroso de tão intenso, a caravana estava parcialmente enterrada. Homens e animais emergiram lentamente da areia como criaturas nascendo da própria terra. Foi então que a descoberta devastadora aconteceu. Durante a confusão da tempestade, um dos cofres contendo as preciosas sementes havia sido danificado. A tampa quebrada permitira que a areia entrasse, misturando-se às sementes, e pior, que parte delas fosse carregada pelo vento e espalhada pelo deserto. Ezequiel, ao ver o estrago, transformou-se. Seu rosto, normalmente controlado, contorceu-se numa máscara de fúria. Com um rugido que parecia vir das profundezas de seu ser, agarrou João pelo colarinho. Era sua responsabilidade. Você deveria ter protegido a carga, vociferou, gotas de saliva atingindo o rosto de João. Sabe quanto vale o que se perdeu? Mais do que você ganharia em 10 vidas de trabalho. João não tentou defender-se.
Era verdade que estava designado para aquela seção da caravana durante a tempestade, embora ninguém pudesse realmente ser culpado pelo caos causado pela natureza. O que o surpreendeu não foi a acusação, mas a transformação em Ezequiel. O homem sábio e justo agora revelava-se capaz de uma raiva cega e irracional, quando seus interesses estavam ameaçados. Com um último empurrão que enviou João, cambaleando para trás, Ezequiel pronunciou sua sentença. Está expulso. Pegue sua trouxa e seu cantil e vá. Considere-se afortunado por eu não exigir pagamento pelo que foi perdido. Os outros membros da caravana observavam em silêncio, ninguém ousando interceder. Em minutos, João viu-se sozinho no deserto, com apenas uma pequena porção de água, algumas tâmaras secas e a roupa do corpo. A caravana afastou-se rapidamente, tornando-se primeiro uma mancha escura e depois nada mais que um ponto no horizonte, até desaparecer completamente. Pela primeira vez desde o início da jornada, João sentiu o verdadeiro peso da solidão. Não apenas a solidão física de estar abandonado no deserto, mas a solidão espiritual de um homem que perdeu tudo, 2 vezes. Primeiro sua terra, e agora a frágil rede de relacionamentos e propósito que havia construído nos últimos meses. De pé, imóvel sob o sol inclemente, João permitiu-se um momento de absoluto desespero. Lágrimas escassas escorreram por seu rosto, evaporando quase antes de alcançarem seu queixo. Havia um certo absurdo em sua situação. Tão completa era sua desgraça que beirava o cômico. Um riso amargo escapou de seus lábios rachados. É isto então? É este o grande plano divino para a minha vida? Perder tudo, ganhar uma centelha de esperança, apenas para tê-la esmagada novamente? Não houve resposta além do sussurro do vento sobre as dunas. João olhou ao redor, tentando orientar-se. Sem bússola ou mapa, sua única referência era o sol. E mesmo este, no zênite do meio-dia, oferecia pouca ajuda para determinar a direção. Após um momento de deliberação, decidiu seguir na direção que acreditava ser nordeste, para onde a caravana estava indo. Talvez com sorte, pudesse alcançar um povoado antes que sua água acabasse. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo de calor, sede e alucinações. João racionou sua água rigorosamente, permitindo-se apenas pequenos goles quando a sede se tornava insuportável. À noite, enterrava-se parcialmente na areia para absorver o pouco de umidade que esta retinha, e durante o dia, caminhava apenas nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, buscando sombra, quando havia alguma, durante as horas mais quentes. Suas forças diminuíam a cada hora. Seus lábios racharam até sangrar, sua língua inchou, seus pensamentos tornaram-se confusos. Começou a ter visões. Acreditava ver lagos cintilantes à distância, apenas para descobrir mais areia ao se aproximar. Conversava com pessoas que não estavam lá. Seu pai, seu avô, Ezequiel, os aldeões da Vila do Poço. Em uma dessas alucinações, viu seu campo no Jordão, não devastado pela inundação, mas verdejante e abundante. Viu-se caminhando entre o trigo maduro, as espigas roçando sua cintura, o sol poente transformando tudo em ouro líquido. Era tão real, tão vívido, que podia sentir o perfume da terra fértil, ouvir o sussurro do vento nas folhas, sentir a textura dos grãos entre seus dedos. Por um momento a visão pareceu uma crueldade, um lembrete torturante do que havia perdido. Mas gradualmente algo mudou em sua percepção. Não era tortura, era promessa. Não era passado, era futuro. Na manhã do 4º dia, quando a água já havia acabado e João arrastava-se mais do que caminhava, tropeçou sobre uma pequena elevação de terreno e rolou por uma encosta suave. Quando finalmente parou, encontrava-se na entrada de uma caverna natural formada pelo desgaste das rochas. O interior estava relativamente fresco e, milagrosamente, uma pequena poça de água acumulara-se no fundo, resultado de alguma chuva ocasional e da condensação natural. Com o que restava de suas forças, João alcançou a água e bebeu avidamente, sem se importar com sua qualidade. Era vida líquida,
e seu corpo desidratado absorveu-a como terra seca absorve as primeiras gotas da chuva. Depois, exausto além de qualquer medida, caiu em um sono profundo sobre o chão rochoso. João não soube dizer quanto tempo dormiu. Poderiam ter sido horas ou dias. Quando finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi um rosto barbado observando-o. O susto fez com que se sentasse abruptamente, batendo a cabeça na parede rochosa da caverna. "Cuidado", disse o estranho em voz baixa e rouca, como se não estivesse acostumado a falar. "Você está fraco." Era um homem extremamente idoso, com uma barba branca que chegava quase à cintura e cabelos que caíam em mechas desgrenhadas pelos ombros. Sua pele, exposta nos braços e no peito visível através da túnica rasgada, era como couro curtido pelo sol, marcada por cicatrizes antigas. Mas eram seus olhos que capturam a atenção de João, de um azul tão pálido que pareciam quase transparentes e dotados de uma intensidade que parecia penetrar além das aparências. "Quem é você?" conseguiu perguntar João, sua voz ainda rouca pela desidratação. O velho sorriu, revelando dentes surpreendentemente preservados para alguém de sua idade. Aqui no deserto, essa pergunta tem pouco significado. Quem sou importa menos do que o que sou. E o que sou é simplesmente um homem que escolheu a solidão para escutar melhor. Não era a resposta que João esperava, e sua confusão deve ter sido evidente, pois o ancião riu suavemente. "Meu nome foi Natanael, em outra vida. Agora sou apenas o velho da caverna." Ele ofereceu a João uma tigela de madeira contendo um líquido escuro. "Beba. É uma infusão de ervas que crescem nas fendas das rochas. Ajudará seu corpo a recuperar forças." João bebeu cautelosamente. O líquido tinha um gosto amargo, mas não desagradável, e sentiu uma energia sutil espalhar-se por seus membros enquanto a bebida descia por sua garganta. "Como chegou aqui?" perguntou Natanael, sentando-se em uma pedra plana próxima. "Poucos encontram este lugar, mesmo aqueles que o procuram." João contou sua história. A inundação que destruíra sua propriedade, a caravana, a aldeia onde encontraram água, a tempestade de areia, sua expulsão e jornada solitária pelo deserto. O velho ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo, seus olhos nunca deixando o rosto de João. "E agora, o que pretende fazer?" perguntou quando João terminou seu relato. A pergunta pegou João de surpresa. Havia sobrevivido um dia após o outro, sem pensar realmente em um plano de longo prazo. "Eu não sei. Talvez tentar chegar a Damasco, encontrar trabalho, começar de novo." Natanael balançou a cabeça lentamente. "Damasco está a muitas semanas de caminhada daqui, através do pior trecho do deserto. Sem guia, sem suprimentos adequados, seria suicídio." O velho levantou-se com uma agilidade surpreendente para sua idade aparente e gesticulou para que João o seguisse mais para dentro da caverna. À medida que avançavam, o túnel natural alargava-se, abrindo-se em uma câmara espaçosa. Feixes de luz entravam por aberturas no teto, iluminando o que parecia ser uma pequena habitação improvisada. Um leito de palha coberto com mantas tecidas à mão, uma mesa rudimentar feita de troncos e pedras, prateleiras escavadas na rocha contendo tigelas, ferramentas e pergaminhos. Em um canto, uma pequena fogueira queimava sob uma abertura natural que servia como chaminé. "Meu lar há 30 anos", explicou Natanael com um gesto abrangente. "Antes disso eu era como você. Possuía terras, riquezas, uma posição respeitável, até perder tudo." "O que aconteceu?" perguntou João, genuinamente interessado. Os olhos do velho tornaram-se distantes, como se olhassem para um passado muito além do alcance de João. "Guerra, doença, traição. As ferramentas usuais do destino quando decide virar nossa vida de cabeça para baixo." Fez uma pausa, voltando ao presente. "Mas não foi perder tudo que me trouxe aqui. Foi o que encontrei quando não tinha mais nada." "E o que encontrou?" "A mim mesmo", respondeu Natanael simplesmente. "Quando não há mais distrações,
Nem posses, nem obrigações, nem expectativas. O que resta é a essência. É doloroso esse encontro. A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando-o, mas também é libertador. Algo nas palavras do eremita ressoou profundamente em João. Durante toda a sua vida, havia se definido por sua terra, por sua capacidade de cultivá-la, pelo respeito que isso lhe trazia na comunidade. Sem isso, quem era ele? Nos dias que se seguiram, enquanto João recuperava suas forças, desenvolveu-se entre ele e Natanael uma relação peculiar. Algo entre mestre e discípulo, entre pai e filho, entre dois sobreviventes que compartilhavam um entendimento que transcendia palavras. O velho ensinava-lhe a sobreviver no deserto, como encontrar água em lugares improváveis, como identificar plantas comestíveis que cresciam entre as rochas, como ler as estrelas para orientação. Mais importantes, porém, eram as lições, que não envolviam habilidades práticas, mas compreensão. Ao entardecer, sentados à entrada da caverna observando o sol tingir o deserto de vermelho e ouro, Natanael compartilhava parábolas e reflexões acumuladas em décadas de contemplação. Veja, esta semente, disse em uma dessas ocasiões, mostrando a João uma minúscula semente que havia colhido de uma planta que crescia numa fenda rochosa. Parece morta, não é? Seca, dura, aparentemente sem vida. No entanto, contém dentro de si um código perfeito, uma memória de árvore, uma promessa de florestas futuras. Mas para que essa promessa se realize, a semente deve primeiro ser enterrada na escuridão. Deve quebrar-se, desintegrar-se. A morte da semente é o nascimento da árvore. João contemplou a pequena semente em sua palma. Está dizendo que precisamos ser quebrados para crescer? O velho sorriu. Estou dizendo que, às vezes, o que parece ser nossa destruição é apenas nossa transformação. A lagarta não morre, torna-se borboleta. O carvão, sob pressão imensa, não é esmagado, transforma-se em diamante. Mas a lagarta deve primeiro dissolver-se dentro do casulo, e o carvão deve suportar o peso da montanha. Palavras como essas, simples mas profundas, começaram a germinar no coração de João. Lentamente, a dor aguda de suas perdas começou a transformar-se em algo diferente. Não desapareceu, mas adquiriu significado. Não era apenas sofrimento, sem propósito, mas parte de um processo maior. Um mês após sua chegada à caverna, numa manhã em que o ar tinha uma claridade cristalina que só o deserto pode oferecer, Natanael conduziu João a uma parte da caverna que ainda não havia mostrado. Era uma pequena câmara lateral, iluminada por uma abertura no teto. No centro, coberto por um tecido antigo e desbotado, havia algo que parecia um baú. O velho removeu o pano com reverência, revelando um cofre de madeira entalhada, semelhante àqueles que João vira na caravana. Sementes, explicou Natanael, abrindo o cofre para revelar pequenos compartimentos, cada um contendo um tipo diferente de semente. As mesmas que sua caravana transportava. Ezequiel não é o primeiro a comercializá-las, nem será o último. João olhou confuso para o velho. Como elas chegaram até aqui? Eu também fui mercador em outra vida, respondeu Natanael com um sorriso enigmático. E estas sementes têm uma história mais antiga que qualquer um de nós. Foram desenvolvidas por um povo que habitava este deserto milênios atrás, antes que se tornasse tão árido. Eles previam as mudanças climáticas e criaram plantas que pudessem sobreviver mesmo nas condições mais adversas. Com dedos delicados, o velho retirou um punhado de sementes, pequenas de um marrom avermelhado, com minúsculas estrias na superfície. Estas são particularmente notáveis. Podem permanecer dormentes por décadas, aguardando o momento certo. Quando finalmente encontram condições favoráveis, mesmo que seja apenas um pouco de umidade, germinam com uma força que parece impossível para algo tão pequeno. Suas raízes podem penetrar solo compactado, alcançar água a profundidades surpreendentes, extrair nutrientes onde aparentemente não existe nada.
João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o velho estivesse descrevendo não apenas plantas, mas uma metáfora para a vida humana. Sua vida. 9 meses haviam se passado desde a inundação que destruíra tudo que conhecia. 9 meses de dormência, de escuridão, de aparente morte. Estaria ele, como aquelas sementes, apenas aguardando o momento certo para germinar novamente? Por que está me mostrando isso? Perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Os olhos pálidos de Natanael fixaram-se nos seus, porque está na hora de você decidir se continuará sendo uma semente adormecida ou se permitirá a si mesmo germinar. O tempo que passamos juntos chega ao fim. As palavras atingiram João como um golpe físico. Você está morrendo? O velho riu, um som surpreendentemente jovial que ecoou pelas paredes da caverna. Estou morrendo desde o dia em que nasci, como todos nós, mas não estou à beira da morte. O que chega ao fim é sua necessidade de permanecer aqui. Você veio para a caverna como um homem quebrado, quase morto. Agora está curado, não apenas no corpo, mas também em espírito. É hora de levar adiante o que aprendeu. João sentiu um misto de emoções conflitantes. Gratidão pelo que havia recebido, medo do desconhecido, tristeza pela separação iminente e, mais surpreendentemente, uma expectativa crescente pelo que viria a seguir. Quando havia chegado, aquela caverna, meio morto de sede e desespero, não podia imaginar que sairia dela não apenas recuperado, mas transformado. Para onde irei? Perguntou, sentindo-se subitamente como uma criança diante de um mundo grande demais. Natanael colocou as mãos nos ombros de João, olhando-o diretamente nos olhos. Você já sabe a resposta para essa pergunta, meu filho. Desde o momento em que me contou sua história, havia apenas um destino possível para você. E João realmente sabia. Apesar de todos os argumentos racionais contra, apesar do tempo decorrido, apesar da magnitude da tarefa que o aguardava, havia apenas um lugar para onde seu coração o chamava. Voltarei para minha terra, disse com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. Reconstruirei o que foi destruído. O sorriso do velho era como o sol nascendo sobre o deserto. Não apenas reconstruirá, mas construirá algo maior e melhor do que existia antes. A tempestade que destruiu sua vida anterior abriu espaço para uma nova criação. Naquela noite, enquanto preparavam-se para o que seria sua última refeição juntos, Natanael trouxe para João um pequeno saco de couro, um presente para sua jornada, disse, entregando-o com ambas as mãos. João abriu o saco e ofegou. Dentro havia sementes, não apenas algumas, mas centenas delas, de diferentes tipos, incluindo as raras sementes vermelhas que o velho havia mostrado. Não posso aceitar, protestou. São valiosas demais. Natanael balançou a cabeça. Sementes não cumprem seu propósito quando permanecem guardadas em cofres. Precisam ser plantadas, precisam da oportunidade de se tornarem o que foram destinadas a ser. Nas suas mãos, cumprirão seu destino. João aceitou o presente com lágrimas nos olhos. Era mais do que um saco de sementes. Era um voto de confiança, uma bênção, um compromisso com o futuro. Na manhã seguinte, um ano exato após a inundação que mudara seu destino, João partiu. Carregava consigo não apenas suprimentos físicos, água, alimentos, as preciosas sementes, mas também um tesouro intangível de conhecimento, sabedoria e renovada esperança. Natanael guiou-o até o topo de uma duna que oferecia uma vista ampla do deserto. Siga naquela direção por 3 dias, instruiu, apontando para oeste. Encontrará um pequeno oásis onde caravanas param para reabastecer. De lá, poderá encontrar transporte até o Vale do Jordão. Os 2 homens olharam-se pela última vez. Não havia necessidade de longos discursos de despedida. Tudo o que precisava ser dito já o fora ao longo de suas conversas. Com um simples abraço, separaram-se. O velho retornando à sua caverna, o jovem avançando em direção ao horizonte.
A jornada de volta não foi fácil. Houve dias em que o sol parecia determinado a extrair cada gota de umidade de seu corpo. Noites em que o frio cortante transformava o deserto em uma paisagem alienígena. Houve momentos de dúvida, de medo, de solidão. Mas diferente da primeira vez que atravessara aquelas terras, João agora carregava dentro de si uma bússola interna que o guiava sempre de volta ao caminho correto. 2 meses depois, após juntar-se a diferentes caravanas e trabalhar pelo transporte, João finalmente avistou as águas do Rio Jordão cintilando ao longe. O coração acelerou no peito, uma mistura de antecipação e apreensão dominando seus pensamentos. Como estaria sua terra? Teria a inundação deixado algo que pudesse ser salvo? Ou estaria enfrentando a tarefa de reconstruir a partir do nada absoluto? Quando finalmente pisou novamente em sua propriedade, 15 meses após ter partido, João mal a reconheceu. A água havia recuado completamente, deixando para trás um terreno transformado. Onde antes havia campos ordenados de trigo e cevada, agora crescia uma vegetação selvagem e desordenada. O local onde ficava sua casa estava parcialmente coberto por trepadeiras e arbustos espinhosos. A natureza, em sua indiferente persistência, começara a reclamar o que considerava seu. Mas sob o aparente caos, João percebeu algo que olhos menos treinados teriam perdido: sinais de uma fertilidade extraordinária. A inundação, ao mesmo tempo que destruíra o trabalho de gerações, havia depositado uma nova camada de sedimentos ricos em nutrientes. As plantas que cresciam espontaneamente, algumas das quais ele nunca havia visto antes, eram vigorosas, de um verde intenso que falava de solo saudável. João passou os primeiros dias simplesmente observando, caminhando por cada centímetro de sua terra, reaprendendo seus contornos, identificando áreas onde a água havia escavado novos canais naturais, locais onde o solo parecia especialmente promissor. Não se apressou a cortar a vegetação selvagem ou a marcar limites. Primeiro, precisava entender o que a terra havia se tornado. Nas semanas seguintes, começou o lento processo de reconstrução. Utilizando os conhecimentos que adquirira durante sua jornada, João não tentou simplesmente recriar o que existia antes, mas projetou algo novo. Usando o pergaminho de irrigação que ganhara na aldeia do Poço, desenhou canais que seguiam as curvas naturais do terreno, aplicando as lições de Natanael sobre plantio em condições adversas. Identificou microclimas dentro da propriedade onde diferentes culturas poderiam prosperar. Para sua moradia, escolheu não reconstruir no mesmo local, mas numa pequena elevação, natural que a inundação não havia alcançado. Em vez da tradicional casa de pedra e barro, projetou uma estrutura circular, parcialmente enterrada no solo para melhor isolamento térmico, uma lição aprendida no deserto. Os vizinhos, que inicialmente vinham oferecer ajuda por pena do pobre João que perdeu tudo, começaram a observar com crescente curiosidade seus métodos não convencionais. Quando viam-no deliberadamente plantar entre escombros sem removê-los, ou criar amontoados de pedras que pareciam servir apenas para ocupar espaço valioso, muitos balançavam a cabeça, convencidos de que o tempo longe havia afetado seu juízo. A desgraça mudou o rapaz, comentavam entre si. Era um fazendeiro tão sensato antes. O que não compreendiam era que cada decisão aparentemente estranha tinha um propósito. Os escombros deixados estrategicamente em certos pontos serviam como quebra-ventos naturais e coletores de umidade noturna. Os amontoados de pedras dispostos em padrões específicos criavam microclimas para plantas mais sensíveis e serviam como habitat para pequenos animais que ajudavam no controle de pragas. 6 meses após seu retorno, quando chegou o momento de plantar as preciosas sementes que Natanael lhe dera, João não as espalhou indiscriminadamente. Em vez disso, seguindo as instruções do velho, plantou-as em lugares específicos, pontos onde serviriam como âncoras para todo o ecossistema que estava recriando. Algumas foram plantadas próximas à água,
outras em solo mais seco, algumas em pleno sol, outras em áreas parcialmente sombreadas por árvores que haviam sobrevivido à inundação. A primeira colheita foi modesta, mas promissora. As plantas desenvolvidas a partir das sementes do deserto provaram seu valor. Cresciam vigorosas mesmo em áreas onde o solo ainda estava se recuperando. Suas raízes profundas, ajudando a estabilizar encostas e prevenir erosão. Mais importante, atraíam polinizadores que beneficiavam toda a propriedade. 1 ano depois de seu retorno, o que havia começado como um experimento transformara-se em uma demonstração viva de uma nova forma de agricultura. A terra de João não se parecia com nenhuma outra na região. Em vez de campos uniformes de uma única cultura, tinha parcelas diversificadas, onde diferentes plantas cresciam em associação simbiótica. Em lugar de lutar contra a natureza, trabalhava com ela, aproveitando padrões naturais, ciclos de nutrientes e relações entre espécies. A produtividade por acre era impressionante, em alguns casos, superior ao que conseguia antes da inundação. E o mais surpreendente, sua propriedade mostrava-se notavelmente resistente a secas e outros extremos climáticos. Enquanto vizinhos sofriam com uma estiagem particularmente severa, suas plantas continuavam verdes e produtivas, graças ao sistema de captação de água e microclimas que havia criado. Logo, os mesmos vizinhos que haviam duvidado de seus métodos começaram a aparecer com perguntas. Inicialmente cautelosos, depois cada vez mais interessados. João compartilhava livremente seus conhecimentos, explicando não apenas o como, mas o porquê de cada técnica. Em pouco tempo, formou-se uma pequena comunidade de aprendizes ao seu redor. Homens e mulheres, jovens e idosos, até mesmo crianças, todos atraídos pela visão tangível de abundância nascida da desolação. 15 meses após seu retorno, João já não trabalhava sozinho. O que começara como reconstrução pessoal, transformara-se em um movimento comunitário. Escolas de agricultura sustentável surgiram sob sua orientação, disseminando não apenas técnicas, mas uma nova filosofia de relacionamento com a terra. E foi nessa época que o mais inesperado dos visitantes chegou. Ezequiel, o mercador que o havia expulsado no deserto. O homem estava visivelmente envelhecido, seu rosto mais sulcado que antes, seu porte menos imponente. Quando João o avistou parado à entrada de sua propriedade, hesitante e desconfortável, sentiu uma breve pontada dos velhos ressentimentos, rapidamente substituída por uma curiosidade serena. "Bem-vindo à minha terra", disse simplesmente, aproximando-se com a mão estendida. Ezequiel parecia desconcertado com a recepção. "Você tem todo o direito de me expulsar", disse, ignorando a mão estendida. "Vim para fazer as pazes, se possível. O deserto me ensinou humildade tarde demais na vida." João indicou um banco rústico sob uma oliveira. "Venha, sente-se. Compartilhe comigo o que o traz até aqui." Sentados à sombra, com uma jarra de vinho entre eles, Ezequiel contou sua história. Após a tempestade no deserto, a caravana finalmente chegara a Damasco, mas as sementes danificadas representaram uma grande perda financeira. Aquilo foi apenas o começo de uma série de infortúnios. Rotas comerciais tornaram-se inseguras devido a conflitos tribais, parceiros de negócios traíram sua confiança e, finalmente, já em idade avançada, ele próprio adoeceu gravemente. "Durante aquela doença, delirando de febre, vi seu rosto", confessou Ezequiel. "Não como o jovem que abandonei no deserto, mas como é agora, sereno, realizado. Na visão, você me perdoava. Quando recuperei a saúde, soube que precisava encontrá-lo. Descobri se a visão poderia se tornar realidade." João sorriu. "Não há nada a perdoar, velho amigo. Sua ação, ainda que motivada pela raiva, foi o catalisador para minha verdadeira jornada. Se não tivesse me expulsado, nunca teria encontrado Natanael na caverna. Nunca teria aprendido suas lições. Nunca teria retornado para transformar minha desgraça em bênção.
Ezequiel encarou João com assombro. Natanael? Você encontrou Natanael? João assentiu, surpreso pela reação. Você o conhece? Um riso rouco escapou do mercador. Todo comerciante de sementes raras ouve histórias sobre o eremita que conhece seus segredos mais profundos. Pouquíssimos o encontram, menos ainda ganham sua confiança. Estudou João com novo respeito. Agora entendo como transformou este lugar no jardim que ouço todos comentarem. Antes de partir, Ezequiel fez uma última pergunta. Se pudesse voltar atrás, impedir que a inundação destruísse tudo, você o faria? João contemplou a pergunta por um longo momento, olhando ao redor para sua terra, não como havia sido, mas como se tornara. Viu os campos diversos e vibrantes, os sistemas de água funcionando em harmonia com o terreno natural, as pessoas aprendendo e compartilhando conhecimento. Viu não apenas uma fazenda próspera, mas um novo modo de vida crescendo a partir das ruínas do antigo. Não, respondeu finalmente. A tempestade não foi minha inimiga, mas minha mestra. Às vezes precisamos perder tudo o que temos para descobrir quem realmente somos. Fui jogado na lama para aprender que, mesmo no lugar mais baixo, é possível encontrar sementes de renovação. Ezequiel assentiu, lágrimas nos olhos. Quando se despediram, o velho mercador parecia ter deixado para trás um fardo invisível que carregara por muito tempo. Anos se passaram. O que começara como um projeto de reconstrução pessoal transformou-se em um centro de aprendizado que atraía visitantes de terras distantes. A Fazenda das Sementes Despertas, como ficou conhecida, tornou-se um símbolo de resiliência e inovação. João, agora um homem maduro com fios prateados na barba, não era mais apenas um fazendeiro, mas um professor, um guia, um exemplo vivo de transformação. Em noites de lua cheia, quando o céu estrelado evocava memórias de seu tempo no deserto, João costumava sentar-se sozinho à beira do rio, contemplando o caminho percorrido. Lembrava-se do homem desesperado que uma vez ajoelhara-se na lama, amaldiçoando seu destino. Sorria com compaixão para aquela versão mais jovem de si mesmo, desejando poder dizer-lhe que o que parecia ser o fim era apenas o começo. Às vezes, quando novos alunos chegavam com histórias de perdas pessoais, colheitas fracassadas, terras erodidas, sonhos despedaçados, João compartilhava sua própria história, não como uma receita a ser seguida, mas como um lembrete de que as sementes da renovação frequentemente se escondem no solo da desolação, aguardando apenas o momento certo para germinar. Fui jogado na lama, dizia ele, não como punição, mas como preparação. Não para definir meu fim, mas para revelar meu começo. E talvez seja esse o propósito mais profundo de nossas perdas mais dolorosas. Abrir espaço para um renascimento que nossa imaginação limitada jamais poderia conceber.